Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje com um assunto muito importante que é o Agosto Branco, que a gente fala sobre a conscientização do câncer de pulmão. E para falar sobre ele, eu estou recebendo aqui a doutora Isabela de Oliveira Médico Melo, cirurgiã oncológica. Tudo bom, doutora? Tudo bem, bom dia. Muito bom te receber aqui. Doutora, vamos começar falando do contexto da campanha. O que é o Agosto Branco? Bom, o Agosto Branco, então, é o mês destinado para a gente ter essa conscientização sobre o câncer de pulmão. E a grande importância dele é que, assim como o câncer de mama, a gente tem exames de rastreamento para o câncer de mama, a gente também tem exame de rastreamento para o câncer de pulmão. Então, o nosso objetivo é diagnóstico precoce para tratamento precoce e maior chance de cura para esse câncer que é um dos mais agressivos que a gente tem. Pois é, ele é um dos mais letais, né? Por que ele ainda é um grande desafio hoje em dia? Bom, o grande desafio é justamente esse, né? O câncer de pulmão, ele é o mais incidente no mundo todo. No Brasil, ele está ali entre a terceira e a quarta posição, mas ele é o que mais mata também no mundo todo, né? Então, a principal causa de morte por câncer no mundo todo. E a nossa grande dificuldade é que a maioria dos pacientes são assintomáticos, né, no estádio inicial. Então, no estádio inicial, ele não tem dispneia, né, falta de ar, ele não tem nenhum sintoma associado, e por isso a importância do Agosto Branco, né, onde a gente vai rastrear a população que é uma população específica, né, que é a população dos tabagistas, que são os mais predisponentes a desenvolverem o câncer de pulmão. Então o cigarro ainda continua sendo o maior vilão da história? O maior vilão. No Brasil, 85% dos casos de câncer de pulmão estão associados ao tabagismo. E quais são os outros fatores que também contribuem para o aparecimento do câncer? A poluição ambiental, né, em geral, história familiar, de parentes de primeiro grau, né, a gente considera pais, irmãos ou filhos, né, com diagnóstico, mas ainda o cigarro é o principal fator aí. E o fumante passivo? Existe esse fumante passivo, aquele que convive com a pessoa que fuma muito, ele ainda é prejudicado também? Sim, ele é prejudicado, principalmente quando a gente fala de fumante passivo, né, de tabagismo passivo. Normalmente é uma pessoa, às vezes tem exposição ao cigarro desde a infância, né? Então os pais que fumam e aí depois acaba o marido ou outra pessoa que vive na casa fumando. Então a exposição ela é menor, mas ela é de um período muito prolongado. Então a gente acaba também tendo um risco maior, né? Para associação com câncer de pulmão. Qual o impacto real do uso crescente daqueles dispositivos, como o vape, o narguilé, especialmente entre os jovens? A grande questão, assim, dos vapes, né, a gente ainda não tem trabalhos que comprovem a relação dele com o câncer de pulmão específico, né, a gente tem algumas relações com pneumopatias, né, ou seja, doenças inflamatórias do pulmão causada por ele, né, pelo vape. Mas a nossa grande preocupação, né, enquanto equipe de saúde, enquanto saúde pública, é a questão da popularização do vape, né, e acaba que eles é uma porta de entrada pro tabagismo mesmo, né, com a nicotina queimada, né. Então no vape a gente tem a nicotina dissolvida em solventes, né, esses solventes são agentes cancerígenos, mas não só para câncer de pulmão, né, para outros tipos. Mas como a nicotina ela não é queimada, a princípio não teria uma relação direta, mas mas o vape, né, por ter um cheiro agradável, né, ele acaba introduzindo o paciente, né, nesse vício e associado ao tabagismo, né. E aquele narguilé, né, que as pessoas fumam muito, também causa o câncer ou não? O narguilé vai depender de qual substância que a pessoa colocou ali, né, no dispositivo, né, então caso tenha a nicotina, pode estar associado também ao câncer de pulmão. A gente vê muito nas mídias, né, fulano perdeu metade do pulmão por causa do vape, isso é mito ou é verdade? Isso é verdade no sentido, assim, de causar fibrose pulmonar, né, não uma perda cirúrgica, né, então normalmente o vape está associado com essas doenças inflamatórias crônicas, fibrose pulmonar, né, outras doenças, uma doença que a gente chama que é a EVALI, né, a doença associada ao uso do vape, e perde no sentido, assim, perde capacidade funcional do pulmão, né, então quando a gente
faz um exame que avalia isso, a gente vê que ele é parecido com o DPOC no sentido, assim, de perdendo capacidade funcional mesmo do pulmão. E quais são os sintomas mais comuns do câncer de pulmão e por que por muitas vezes passam despercebidos? A grande questão é justamente essa, né? Então, o agosto branco, a gente vai fazer o rastreio desse câncer de pulmão, porque em estadio inicial, eu não vou ter sintomas nenhum. Não então, tem sintoma? O paciente é assintomático, né? Então, o nosso grande objetivo é esse. Então, posso falar sobre o rastreamento? Pode, claro. Então, o paciente que fuma, né, que tem uma carga tabágica que a gente fala de 20 anos maço, né, maior ou igual a 20 anos maço, ou seja, ele fuma uma carteira por dia durante 20 anos, ou uma conta equivalente, né, a isso. Tabagistas atuais ou que cessaram há menos de 15 anos, eles estão indicados a fazer o rastreamento de câncer de pulmão. E aí esse rastreamento é feito com uma tomografia de tórax, com baixa dose, uma vez ao ano. E aí por isso o rastreio, né, porque eu vou diagnosticar enquanto esse paciente ainda não tem sintomas, e aí eu vou diagnosticar uma lesão inicial, uma lesão que tem tratamento curativo, né, os cânceres de pulmão diagnosticados em estádio 1 e 2, eu tenho até 90% de cura. E aí quando esse paciente passa a ter sintoma, ou seja, ele passa a ter tosse com sangue, falta de ar, dor torácica, normalmente eu tô falando de um estadio de doença mais avançado. E aí a sobrevida desse paciente já cai muito em relação ao diagnóstico inicial. Os sintomas podem ser confundidos com ou asma, ou uma bronquite aguda, ou não sei, porque você falou de tosse, né? Porque o asmático geralmente tosse muito e sente falta de ar, né? Sim. Pode ser confundido ou não? Pode ser confundido, né? A gente tem que avaliar a idade do paciente, né? Se ele tem exposição aos fatores de risco. Normalmente os pacientes, quando tem esse diagnóstico mais tardio, eles vão internar com um quadro de pneumonia, e aí durante a investigação da pneumonia, vê que realmente não era uma pneumonia, e sim um câncer de pulmão, né? A radiografia de tórax, ela é um exame mais simples, né? Então acaba que pode simular uma pneumonia, que na verdade, quando a gente faz a tomografia, é uma massa pulmonar, um câncer de pulmão mesmo. O que pode acontecer quando o diagnóstico ele é feito tardiamente? Qual que é o impacto no tratamento do paciente? O diagnóstico tardio, em geral, os diagnósticos iniciais, a gente tem chance de tratamento cirúrgico, né? Que a princípio é o tratamento que garante maior cura para esse paciente. Quando esse paciente é diagnosticado no estádio mais avançado, a gente começa a falar de tratamento com quimioterapia e radioterapia. E aí a gente fala de tumores que são localmente avançados, né? Ou seja, que ainda estão localizados só no pulmão, mas já é um tumor maior. E a gente fala de tumores metastáticos, né? E aí o impacto de sobrevida, ou seja, na oncologia a gente fala sempre em sobrevida em 5 anos, esse impacto de pacientes vivos em 5 anos é bem importante. Então, enquanto o estádio 1 eu tenho 90% dos pacientes vivos em 5 anos, o estádio 3, 4 eu tenho 20, 30% dos pacientes vivos em 5 anos. E qual que é o exame que a gente faz? É só o rastreio ou tem algum mais específico? Não, o preconizado é o rastreio para essa população específica, né? Então, para essa população de 50 a 80 anos de idade, que tem uma carga tabágica de 20 anos maço, né, ou maior que isso, tabagista atual ou que cessou há menos de 15 anos. E aí o exame para investigar e para rastrear é a tomografia de tórax de baixa dose. Existe a possibilidade de alguém que não fuma, que não seja fumante passivo, não tenha carga genética, ainda ter o câncer de pulmão ou não? Existe. A gente tem, como eu falei, uns 15% aí não estão relacionados ao tabagismo, né? Então, são pacientes que ou têm uma história familiar ou desconhecem essa história familiar, né? Então, por mutações genéticas ou enfim, às vezes poluição ambiental. Existe sim esses tipos. E infelizmente acaba sendo uma fatalidade, né? A gente não tem exame preconizado para rastrear esse tipo de paciente. Quais são as principais formas de tratamento do câncer de pulmão? É químio, rádio e cirurgia? Isso. Em geral, quimioterapia, radioterapia e cirurgia, né? E aí a escolha desse tratamento vai depender de
quão avançado está essa doença ou não, né? Então, se é um tumor localizado, se é um tumor localmente avançado, ou se já é um tumor metastático. E aí o tratamento é diferencial, né? É para cada pessoa ou não? Tudo é englobado? Não, é individualizado, tanto por conta do estadiamento, né, do câncer, tanto também por conta da capacidade funcional do paciente, né, então qual procedimento que ele tolera, né. Então às vezes é um paciente que a gente diagnosticou inicialmente, mas como eu falei anteriormente, ele é um paciente que fumou durante muito tempo, ele não tem capacidade funcional para passar por uma cirurgia, então a gente tem que procurar outros tratamentos alternativos, né, uma radioterapia, uma radiocirurgia. Em quais casos a cirurgia ela é descartada e o tratamento segue em outra linha? A cirurgia é descartada principalmente nos tumores metastáticos, né? Então, tumor que, na linguagem popular, que esparramou, né? Então, que não está mais localizado só no pulmão, esse paciente vai fazer tratamento sistêmico, que é o tratamento com quimioterapia. E como os avanços na medicina, como terapias-alvos e a imunoterapia, vem impactando a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes? Impactou bastante, né, porque quando a gente tem um diagnóstico de câncer de pulmão, e quando a gente fala de câncer de pulmão, a gente tem vários tipos de câncer de pulmão, então o adenocarcinoma principalmente é um tipo que a gente pesquisa algumas mutações que podem ter ali no tumorais, né? E aí pacientes que têm essas mutações, eles vão responder melhor às terapias-alvo e às imunoterapias. E aí nesse contexto torna ainda mais individualizado o tratamento, né? Que aí esse paciente em específico se beneficia desse tratamento ou não. Você falou que a gente tem vários tipos de câncer de pulmão. Quais são os tipos de câncer de pulmão e qual é o mais comum? O mais comum é o adenocarcinoma de pulmão, mas existem vários. Tem o carcinoma espinocelular, tem os tumores carcinoides típicos e atípicos, tem o câncer de pulmão pequenas células, tumores neuroendócrinos do pulmão, então é diversificado, assim, mas quando a gente normalmente fala, o mais incidente é o adenocarcinoma. E existe grau de gravidade? Qual que é o mais grave, qual que é o menos grave, ou todos são, em questão de gravidade, são iguais? Em questão de gravidade, a gente tem tumores que vão se replicar mais rápido, né, e aí normalmente são tumores mais agressivos, e a gente tem tumores mais indolentes, né, ou seja, de um crescimento mais lento. Então, normalmente o tumor carcinoide típico é um tumor de crescimento muito lento, e ele normalmente é um tumor que inicia na via aérea, né, então é um tumor endobrônquico, né, então dentro dos brônquios que ele começa. Já o câncer de pulmão pequenas células, por exemplo, já é um tumor extremamente agressivo, de crescimento rápido, de evolução rápida. Então, às vezes você diagnostica, ele ainda não tem metástase, mas poucos meses depois ele faz metástase. E é o tumor que está mais associado ao tabagismo. Contrário, né? Porque a gente acha que o tumor maior é o mais agressivo, né? Não, mas quando eu falo de câncer de pulmão pequenas células, é na lâmina, né? Então eu coleto a biópsia, olho no microscópio, o tipo de célula que ele tem são células pequenas, redondas e azuis, que é a definição. Não que a lesão em si vai ser pequena. Não, a lesão dele normalmente é uma lesão grande, faz metástase linfonodal, metástase em outros órgãos, mas o nome dele é esse porque quando eu pego a biópsia e olho no microscópio, eu vejo células pequenas e não de outros tipos, que é o do adenocarcinoma, por exemplo. Você falou também que quem tem carga genética, às vezes tem mais predisposição para ter, né? Se eu tô sabendo que eu tenho carga genética na minha família, eu posso fazer algo para evitar? Tem alguma coisa que eu posso, uma linha assim de conduta de vida que eu posso ter, que eu consiga evitar? A princípio não, né? O que poderia fazer é não fumar, né? O que está preconizado para todo mundo, mas assim, se você tem uma história familiar de câncer de pulmão, a insistência para cessar o tabagismo, ela é maior, né? Mas igual no câncer de mama, que tem a mastectomia preventiva, isso não existe no câncer de pulmão. E o câncer de pulmão, ele se desenvolve
de forma rápida ou lenta? Ou depende, igual você falou, depende Depende do tipo histológico, assim, tipo, se ele vai ter um desenvolvimento rápido ou mais lento. O paciente pode apresentar limitações respiratórias durante o tratamento e após o tratamento? Pode, e vai depender também justamente disso, né? Se eu tô falando de um tumor já muito grande, que invade a via aérea, ou é um tumor menor, né? Então, mas ele pode ter sim, né? A radioterapia às vezes dá um sintoma de dispneia, né? De falta de ar, né? Depois do tratamento, fica com sequela ali no pulmão. Pacientes submetidos à cirurgia, a gente pode acontecer de precisar de oxigênio logo depois, mas isso não é a regra, assim, né? Alguns podem ter, outros não. Como que é o processo de recuperação para quem passou do tratamento, né? Porque às vezes o tratamento de câncer, ele dá um medo em todo mundo, né? Quando falar, vou ter que passar. Mas como que é essa recuperação? Ela é lenta? O que o paciente pode esperar? O que a família do paciente pode esperar dessa recuperação? Falando de um paciente que terminou o tratamento, né, então assim, vai depender do tratamento que ele foi submetido, mas esse paciente ele fica em segmento oncológico durante pelo menos 5 anos, né, então é um paciente que, se às vezes ele passou por uma radioterapia, quimioterapia, ele pode ter alguns sintomas pós-tratamento, ou pacientes que fizeram a cirurgia, às vezes fica com uma sensibilidade no local da incisão. A recuperação da capacidade funcional normalmente é rápida para pacientes que não fumaram tanto, mas esse segmento oncológico que é importante, né? Então, os 5 primeiros anos são os 5 anos de maior recidiva do câncer, né? Então, é um tratamento que a gente vai sempre acompanhar esse paciente, sabe? Tanto fazendo os exames de imagem, quanto avaliando os sintomas dele, se persistiram ou se retornaram. E é igual a todo tratamento, 5 anos, depois mais acho que 10, tem que voltar ou não? Só os primeiros 5 anos mesmo? A princípio o segmento oncológico da maioria dos tumores são com 5 anos. Acaba que a gente prolonga isso um pouco, porque a gente tem experiências, né, de que retorna às vezes depois, recidiva depois. Então a gente vai avaliando realmente cada paciente, assim, se daria para dar alta com 5 anos ou segue acompanhando. Mas se ele mantiver o tabagismo, esse paciente ele tem que fazer o rastreio anual. E tem paciente que mantém o tabagismo? Ixi, muito. Mesmo? Gente, porque já é um susto tão grande. A nossa grande luta, assim, é o paciente, porque se esse paciente para de fumar pelo menos um mês antes da cirurgia, eu já tenho um grande benefício em relação à cicatrização, à capacidade respiratória. Mas muitos param de fumar no dia da cirurgia, ainda fumou um cigarro, entendeu? Meu Deus, é muita coragem. Bem difícil, E doutora, olha, receber um diagnóstico de câncer de pulmão é um susto, né? Causa um impacto psicológico muito grande na vida da pessoa. Como que é o acolhimento ali no consultório nessa hora? A gente tenta acolher esse paciente, né, em todas as dúvidas dele. Eu acho que a principal angústia do paciente é iniciar o tratamento, né, o quanto antes, e vai depender muito de qual tratamento ele vai ser submetido, né. Então, quando a gente fala de quimio e radioterapia, o paciente assusta mais do que quando eu falo de cirurgia, mesmo? Assim, por incrível que pareça. Então, quando o paciente... E aí a dúvida se vai cair o cabelo, né? Então, é essa angústia dele. Então, acho que é escutar o paciente, escutar as dúvidas que ele tem, tentar orientar ao máximo como que vai ser, qual vai ser o segmento, quais são os próximos passos, né? Para tentar diminuir essa ansiedade do tratamento em si, e o acompanhamento multidisciplinar, né? Então a gente sempre tenta encaminhar para psicologia, né? Para ter o suporte também de outras áreas para cuidar desse paciente como um todo. Esse tratamento multidisciplinar, então, ele é importante? É extremamente importante, né? A gente precisa tanto da parte da psicologia, né? Para tratar a mente mesmo do paciente e deixá-lo mais forte para enfrentar esse tratamento, quanto fisioterapia também é uma grande aliada nossa para tratar, e a equipe tanto de médicos mesmo, né, tanto o cirurgião quanto o oncologista clínico, né, discutir sobre esse caso, ver qual é o melhor tratamento para esse paciente. O pneumologista também entra nisso, porque às vezes a gente tem que tratar o DPOC,
né, primeiro, às vezes faz uma reavaliação para ver se esse paciente vai tolerar a cirurgia depois. Então, E há muita resistência por parte do paciente em realizar exames preventivos ou não? Resistência que eu falo é medo, né? Porque a gente já tem medo de falar, ai meu Deus, eu vou fazer o exame e vou achar alguma coisa, né? Melhor deixar quieto que a gente não acha. Ainda tem essa resistência? Eu acho que tem essa resistência no sentido disso, né? Ah, se eu procurar eu vou achar, né? Então se eu fizer o exame eu vou achar alguma coisa. E principalmente porque a maioria dos pacientes tabagistas, né? Eles ainda não passaram por aquele processo de eu quero parar de fumar. Então às vezes eles não procuram, né, um serviço. Então, assim, o rastreio ele é preconizado no Brasil pelas sociedades médicas, né, tanto de pneumologia, de cirurgia oncológica, da cirurgia torácica, enfim. Mas esse paciente, às vezes, ele não tem acesso a esse rastreamento, né, então quando a gente fala de SUS, a gente ainda não tem um programa tão estabelecido disso, né? A gente tem programas de cessação de tabagismo nas UBSs, né, nos postos de saúde, mas esse paciente eu vejo que é um paciente que procura menos, né? Justamente por isso, ele não quer achar, ele não quer parar de fumar. Então, acho que a maior resistência é em relação ao tratamento do vício. E a partir do momento que esse paciente decide, eu quero parar de fumar, a gente tem todo o suporte, né? A gente tem medicações hoje em dia para ajudar a parar de fumar, a gente tem grupos de apoio nas UBSs, né, para cessação de tabagismo. Então, assim, a nossa missão, eu acho que é conscientizar de quão importante é parar de fumar, entendeu? A baixa escolaridade ou desconhecimento sobre a doença influenciam a adesão ao tratamento ou à procura do tratamento? Quando ele já tem o diagnóstico, eu acho que nem tanto, assim. Mas a baixa escolaridade às vezes dificulta no sentido, quando esse paciente chega num hospital oncológico, a gente tem que solicitar vários exames, né, para eu saber se esse tumor está só no pulmão, se ele já está em outro órgão, para definir qual será o tratamento. Então, talvez a baixa renda dificulta o acesso a esses exames que a gente precisa antes de iniciar o tratamento, entendeu? Mas em relação à resistência a tratar, normalmente quando você conversa na consulta e explica, os pacientes aceitam, assim. Como que é avaliada a qualidade de vida do paciente durante o tratamento oncológico, principalmente o tratamento do câncer de pulmão, né? Há um acompanhamento específico? Há o acompanhamento, assim, igual eu falei, a gente sempre tenta encaminhar para psicologia, né? E acaba que o acompanhamento com a equipe, se tem alguma demanda, né? Eu acho que o principal é, assim, você informar tudo que o paciente vai passar, né? Eu acho que a ansiedade do qual será o próximo passo que deixa ele muito angustiado, assim. Mas é mais o acompanhamento com a equipe e com a equipe de psicologia também. Hoje, quais são os principais desafios que um paciente enfrenta no câncer de pulmão, especialmente aquele que depende do SUS no Brasil? Eu acho que o principal desafio nosso é em relação a isso, né? A ter acesso aos exames rápido. Quando eu falo de um tumor que ele tem presença de mutações, as terapias-alvo e as imunoterapias, elas são extremamente restritas, né? Então não é liberado isso pelo SUS. Alguns casos a gente faz uma judicialização para solicitar algumas medicações, mas o acesso a essas novas terapias é bastante limitado, sim. Então, até às vezes na rede suplementar, né, que seriam os convênios, a gente tem que fazer relatórios, né, para solicitar, porque é um tratamento extremamente caro, assim. Então, e fica com muita burocracia para o paciente ter acesso, né? A burocracia. E acaba que, assim, a gente tem um hospital oncológico em Goiânia, né, que recebe um volume muito alto, né, então acaba que a fila de espera para esse paciente chegar até nós, né, então é demorada. Então, às vezes ele chega e já está num estadio que eu não consigo ajudar como né? Gostaria, entendeu? E as campanhas anti-tabagismo ainda são eficazes ou precisam ser reformuladas? As campanhas anti-tabagismo, eu acho que o nosso grande medo é justamente se for realmente legalizar o vape, né, que foi cogitado isso, mas em 2005, mais ou menos, a OMS ela criou um programa que tem um mnemônico M-Power,
que foram várias medidas propostas para vários países do mundo todo para reduzir o tabagismo, né, para uma campanha de antitabagismo. E o Brasil foi um país que adotou todas essas medidas preconizadas pela OMS, né, então há declarações no próprio cigarro, né, do mal que isso faz, a proibição de publicidade do tabagismo, o aumento do imposto sobre o tabaco, a proibição de fumar em locais fechados, todas essas medidas estão implementadas no Brasil. O Brasil adotou todas essas medidas, e eu acho que com o tempo reforçando do quão necessário é parar de fumar, quão prejudicial é isso para a saúde. E aqui a gente está falando de câncer, mas assim, a saúde cardiovascular também, o tabagismo é um grande vilão, né, nessa história. E para quem deseja parar de fumar, tem algum apoio no SUS, algum lugar que apoia a pessoa? Tem sim. Os postos de saúde, né, todos os médicos são capacitados a prescreverem medicações que auxiliam na cessação de tabagismo, e normalmente nos postos de saúde a gente tem grupos de apoio, né, então de pessoas que juntas estão querendo passar por isso e dividir e compartilhar sobre as dificuldades, né, porque a gente tem que entender que é um vício, né, então a pessoa, acho que quando ela se conscientiza de que aquilo faz mal, ela vai tentar parar, e aí todos os profissionais de saúde, assim, estão dispostos a ajudá-la nisso, sabe, mas tem que ter esse primeiro passo, assim, né, tem que ter essa iniciativa de, eu entendi que faz mal e eu quero parar. E aí, a partir daí, a gente consegue ajudar esse paciente. Doutora, para encerrar, deixa uma mensagem para quem está enfrentando o diagnóstico, ou para quem está acompanhando de perto, ou para quem está com medo também de fazer o rastreio. Eu acho que vale falar, assim, o quão importante é o rastreio para o câncer de pulmão. Então, esses pacientes que eu falei de 50 a 80 anos, que são tabagistas, ou que pararam de fumar há menos de 15 anos, têm indicação de fazer o rastreio. E para quem já está enfrentando isso, eu falo no consultório que é um dia de cada vez, assim. Então a gente vai vivendo um passo de cada vez, a cada tratamento ou a cada exame de segmento que a gente faz, tentar diminuir essa ansiedade, né, em relação a isso, que a equipe está sempre disposta para ajudar vocês a passarem juntos por isso. Doutora, muito obrigada pela sua presença, foi muito bom, e eu já vou estender o convite para você retornar mais vezes, viu? Tá bom, muito obrigada, Débora. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau!